Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal PGCap INPE. Sou Matheus Souza Miranda, aluno de mestrado em Computação Aplicada no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e bolsista da CAPES. Hoje irei apresentar uma das pesquisas que tenho realizado com os meus orientadores, Valdivino Alexandre Santiago Júnior e Thales Cortin, dentro do projeto de mestrado intitulado Classificação do uso e cobertura do solo no bioma cerrado através de redes neurais convolucionais profundas. Bem, a primeira pesquisa realizada dentro desse projeto é intitulada Deep Convolutional Neural Network for Classifying Satellite Images with Heterogeneous Spatial Resolution, publicada como capítulo do livro Computational Science and Its Application pela editora Spring, com colaboração de Rodrigo Leonardi e professor Moisés Freita. Convido vocês a acessarem esse paper que está disponível nesse QR Code aqui na tela. Bem, o Cerrado, ele corresponde a 23% do território brasileiro e possui uma rica biodiversidade de florística, desde a formação de floresta, savana e campo, até espécies de animais, com destaque o lobo-guará, de acordo com Ribeiro e Walter. No entanto, esse bioma está ameaçado por intensas atividades humanas, como as indústrias agrícolas, que apesar de impulsionarem o Brasil na produção de alimentos, também contribuem para o crescimento do desmatamento nesse bioma. Olhando esse gráfico, em 2020, vemos um registro de 7,3 mil quilômetros quadrados de desmatamento no Cerrado. Comparado ao último ano, 2019, houve um aumento de aproximadamente 0,8 quilômetros quadrados, que até então esse índice de desmatamento vinha caindo e em 2020 aumentou, como publicado na plataforma Terra Brasilis do INPE. E essas atividades são monitoradas por instituições de pesquisas espaciais, como o próprio INPE aqui no Brasil, que observam a Terra por meio de imagens de satélite, né, área de sensoriamento remoto, e realizam diversas tarefas, como classificação e segmentação de imagens para detectar padrões de uso e cobertura do solo, usando diferentes estratégias para análise desses dados, dessas imagens. E, recentemente, as técnicas de aprendizado profundo, ou Deep Learning, têm sido implementadas. E um destaque dessas técnicas são as redes neurais convolucionais. Portanto, o principal objetivo desse trabalho é analisar o desempenho de uma rede neural convolucional para fazer classificação binárias de áreas preservadas e não preservadas no contexto do cerrado. Para colecionar os dados, foi selecionado as regiões de interesse em verde, ou Tocantins, em cor de rosa, ou Goiás. O estado Tocantins foi utilizado como área de estudo para montar o dataset de treinamento do modelo. As imagens foram registradas pelo sensor WPM, que é o sensor Wide Panchromatic Multispectral. É um sensor que tem uma faixa grande de cobertura de registro da foto. Ele tem bandas pancromáticas, ele tem a banda pancromática, perdão, com resolução espacial de 2 metros, e multiespectral, que é o que foi utilizada nesse trabalho. E entre essas bandas multiespectrais foram utilizadas as bandas RGB, as quais têm 8 metros de resolução espacial. Observando essa região, todo o território do Tocantins, no ano de 2020. Essas imagens elas foram obtidas no catálogo do INPE. E aqui ao lado vocês podem ver algumas amostras dessa região de interesse. Já o Goiás, essa região, essa extensão do estado de Goiás foi observada entre 2018 e 2019, usando imagens do Sentinel-2, as bandas RGB também, e essas imagens foram obtidas na plataforma do Brasil DataCube. E aqui ao lado nós temos também amostras dessas imagens. O processamento. Depois de fazer a coleta desses dados e fazer o pré-processamento dessas bandas, ou seja, porque as imagens satélites, elas vêm, cada banda separada, a imagem já não vem prontinha, como foi mostrado anteriormente. É necessário fazer a composição dessas bandas, o que foi feito, e, no caso, foi feito recorte também dessas regiões de interesse, né, desses pontos onde tinha área desmatada, ou seja, com a presença de atividades humanas, como área agrícola, cidade, desmatamento, queimada, e áreas preservadas, ou seja, uma vegetação sem a presença desses tipos de uso no solo.
E essas imagens foram recortadas com a proporção de 224 por 224 pixels, as quais foram usadas para treinar o modelo, no caso, o estado Tocantins. Nesse modelo desenvolvido, ele possui 4 camadas convolucionais e 4 camadas escondidas, ou seja, onde ficam os neurônios. As camadas convolucionais, elas foram configuradas da seguinte forma: tem 64 filtros na primeira, 128 na segunda, 64 na terceira e 128 na quarta camada, ambas com kernel 3x3 e ativadas pela função ReLU. Entre cada uma dessas camadas convolucionais foram inseridas camadas de max pooling, ou seja, após essas convoluções aplicarem os filtros para extraírem essas características e criarem os mapas dessas características, foi aplicada uma camada de max pooling que pega os maiores valores desses mapas e cria um novo mapa de característica. E depois, esse dropout, ele vem e elimina 30% desses valores de forma aleatória para evitar a presença redundante de algum dado, principalmente para não ter um sobreajuste de aprendizado durante a etapa de processamento nas camadas escondidas. E esses mapas, em forma de matrizes, são convertidos em listas, em uma lista só, contendo cada mapa, que é o que ocorre aqui na camada do Flatten. E após essa conversão de matrizes para lista, nós configuramos 4 camadas convolucionais, escondidas, as quais as 3 primeiras possuem 256 neurônios, ativados pela função ReLU, e entre cada uma dessas camadas escondidas tem as camadas de dropout também com a mesma intenção, só que ele desativa aleatoriamente 25% dos neurônios. E a última camada, que é a camada de saída, ela possui apenas um neurônio e é ativada pela função sigmoide, para dar resultados probabilísticos numa escala de 0 a 1. Ou seja, ele vai apontar se aquela imagem ela é preservada ou não preservada. Esse modelo ele foi treinado com 80 épocas e a cada época foi salvo um modelo. Uma vez que a cada época ele vai atualizando os pesos, ele vai aperfeiçoando e chega um ponto de que ele converge ao máximo que ele pode, dentro dessa arquitetura de rede neural. E depois que ele converge, ele pode ter um sobreajuste dos pesos, ele pode tender a errar as classificações. Então, para identificar o melhor modelo, utilizamos essa etapa de teste, já com conjuntos de imagens de teste, que compreende o contexto do estado de Goiás, com as imagens do Sentinel, certo? Onde as imagens de entrada, com a mesma proporção das que foram usadas no treinamento, são inseridas aqui, são processadas, por esse modelo treinado, por cada um desses 80 modelos criados. E ele tem um threshold, ou seja, um limiar. Se ele atender a condição de que, se aquela predição for maior que 0,98%, é uma imagem que tem a maior parte de área preservada. Caso contrário, a maior parte dessa região não é preservada. Que não é o que ocorre aqui nessa imagem. Essa imagem aqui é nitidamente uma região não preservada, certo? Foi processada, então ele deu falso, porque ele não atendeu essa condição aqui. Então, o modelo vai classificar isso daqui como área não preservada, como falso. Certo? Então, essa é uma tarefa de classificação binária, porque ele só tem uma saída e ele tem que dar apenas um resultado, verdadeiro ou falso. E para analisar as imagens do conjunto de teste, para entender as características dessas imagens através das bandas vermelha e verde, foi utilizada o algoritmo Support Vector Machines, que ele dá essa ideia da distribuição no campo de atributo dessas classes, se elas são linearmente separáveis ou não. Os resultados. Muito bem, aqui nós vemos no gráfico 1 dos resultados, o score de cada uma dessas classes. O modelo ele foi testado, quer dizer, o modelo ele fez o teste de previsão
com cada classe de modo separado. E aqui na classe preservado, nós temos uma acurácia, identificada pela cor verde, de 97%. Ou seja, tem 97% de precisão com essa métrica. Já com a métrica de F1 Score, identificado na cor azul, ele resultou em 98% de precisão. Enquanto que, para a classe não preservada, o modelo ele teve uma acurácia de 84%. Já, utilizando a métrica do F1 Score para essa classe, com esse subset, ele resultou em 91,63% de precisão. O overall accuracy desse modelo é de 87%. Ou seja, o modelo para essas duas classes, ele teve 87% de precisão, de classificações totalmente corretas. E observando esses erros de classificação, chama a atenção de vocês aqui que ele rotulou essas áreas de forma errada. Todas elas são áreas não preservadas e ele rotulou como preservado. Supomos que esses erros de classificação ocorrem porque ele entende que essas áreas onde tem maior concentração de tons escuros, verdes escuros, ele entende que é uma área preservada, a maior parte dela. E trazendo aquela ideia do Support Vector Machine para verificar se essas classes, se essas imagens aqui, separando cada banda verde e a vermelha, são linearmente separáveis, nós podemos concluir que essas classes não são linearmente separáveis. Tão fáceis de separar assim. Como vocês podem observar aqui, ó. Em azul são as classes preservada e rosa são a não preservada. E vemos que esses pontos, essas características estão muito entrelaçadas. Então, o modelo realmente tende a ter dificuldade para separar essas classes durante o processamento. E como trabalho futuro, estamos aperfeiçoando esse algoritmo, essa rede neural convolucional, para que ela consiga separar essas duas classes. Mas também não só essas duas classes, porque o nosso interesse, no final das contas, é classificar os tipos de uso que tem no cerrado. Seja ele agricultura, seja ele pasto, seja ele cidades, áreas urbanas, ou rios, galerias. As galerias dentro do cerrado normalmente são aquelas matas que se concentram, na verdade é uma formação de floresta, que se concentra em proximidade a cursos de água. Pequenos riachos ou córregos ou nascentes de rios sempre tem uma grande vegetação bem fechada em volta deles. Então, esse é um conteúdo para um outro vídeo. Esse vídeo já está bem grande. Agradeço a oportunidade de divulgar essa pesquisa e convido mais uma vez vocês a lerem o artigo. Fico também disponível para fazer contatos. Este aqui é meu e-mail e vai ser uma alegria conversar com vocês. Muito obrigado, até mais.